Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Filho de Peixe. Eu sou o André Siqueira e hoje eu queria falar sobre esperança. Mas calma, não tem nada a ver com papo de coach, papo motivacional, nem nada do tipo. A gente vai falar do nosso querido Santos Futebol Clube e eu separei diversos tópicos aqui para a gente discutir. Ainda dá para o Santos cair, escapar do rebaixamento? Ainda dá para o Santista ter um final de ano menos pior do que o primeiro turno do Campeonato Brasileiro? É sobre tudo isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes, aquele ritual de sempre. Está chegando aqui pela primeira vez? Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações assim que os vídeos forem publicados. Deixe um like para que o YouTube impulsione essa publicação. É tão importante quanto a sua inscrição. E se você gostar, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e você me ajuda a chegar o quanto antes à nova meta aqui do canal, 2.000 inscritos. Faltam um pouco mais de 35, 40 inscritos e eu conto com o seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Mas como eu disse, vamos bater um papo aqui sobre o que fazer para que o Santos escape e como nós torcedores, como os produtores de conteúdo, mas em geral como nós torcedores do Santos, o que podemos fazer para ajudar o Santos. E por que a palavra esperança que vai permear esse vídeo e vai aparecer em diversos momentos do meu comentário aqui na tarde de hoje. Lembrando, estou gravando esse vídeo na tarde da quarta-feira, horas antes das semifinais da Copa do Brasil e bem antes do jogo entre Santos e Grêmio no final de semana. Esperança porque eu vi que eu percebi isso entre amigos, nas redes sociais, após o 4-0 sofrido pelo Santos contra o Fortaleza no último final de semana, eu senti que boa parte da torcida sentiu o baque e alguns jogaram as fichas no sentido de entregar os pontos como se o Santos não tivesse condições de escapar do inédito e vexatório rebaixamento para a Série B. Muitas pessoas perderam a esperança, muitas pessoas que antes se apegavam aos mais variados argumentos, às mais variadas razões para acreditar numa salvação do Santos. Uns diziam, mas tem 4 times piores. Outros diziam, mas isso é só uma fase, o futebol é cíclico, uma hora você está por baixo, outra hora você está por cima. E algumas dessas pessoas simplesmente passaram a pensar, não vai dar, o Santos já caiu. Eu mesmo falei no pós-jogo contra o Fortaleza que o Santos era aquele paciente em estágio terminal na UTI. Que você está lá todos os dias, não desiste, não abandona, mas que você sabe, no fundo, que não tem salvação. Mas horas depois você vê que a torcida do Santos dá uma resposta e em questão de horas, 6, 7 horas ou até menos, esgota todos os ingressos para Santos e Grêmio. O primeiro jogo do Santos com torcida na Vila Belmiro após a punição que tivemos em razão dos atos de vandalismo naquele jogo contra o Corinthians na 11ª rodada. Eu mesmo comprei ingresso, estarei na Vila Belmiro nesse final de semana e pretendo pela primeira vez trazer um pós-jogo aqui no canal diretamente da Vila. Para vocês que acompanham o meu trabalho, para vocês que gostam do meu trabalho, vou lá presenciar de perto e sempre que possível estarei na Vila Belmiro nessa fase final de campeonato para apoiar o Santos. Porque é isso que nós torcedores precisamos fazer, é esgotando todos os ingressos, é fazendo o corredor de fogo como a torcida quer fazer e pretende fazer no jogo de domingo contra o Grêmio, é apoiar no aeroporto. E eu sei que nesse momento muita gente vai dizer, e quem pensa assim, saibam que eu concordo, que Gabriéis Inocêncios, que João Lucas, Lucas Bragas, Camachos e etc. não merecem tudo isso que a torcida faz. Mas, por trás desses jogadores, existe esse símbolo aqui, ó, o símbolo do Santos. A história do Santos, o Santos não pode ser abandonado por nós torcedores nesse momento. Por isso que a torcida é o tópico 1 desse vídeo. É o que a gente pode fazer. Eu, você que está assistindo esse jogo, nós não entramos em campo para fazer gol. Mas estar na Vila Belmiro, transformar a Vila Belmiro no nosso alçapão, é o que podemos fazer. Porque os jogadores, e todos nós sabemos que os adversários, quando vão jogar na Vila Belmiro lotado, eles respeitam aquele lugar. O templo sagrado do futebol, o santuário da bola. Jogar na Vila Belmiro pulsante, vibrante, é uma coisa. Jogar na Vila Belmiro dos jogos recentes, vazia, largada, abandonada, silenciosa, é outra coisa. Porque o Santos vai jogar fora de casa e pega estádios abarrotados. Os adversários vinham até pouco tempo aqui na Vila
e pegavam um estádio absolutamente vazio. Então, estar na Vila Belmiro é a primeira coisa que nós precisamos fazer. E aí, qual que é o tópico 2 para termos esperança? A volta do Marcos Leonardo. Depois de uma semana fora dos treinos, em razão da negociação desse imbróglio se vai ou não vai para Roma, o menino da Vila, o nosso camisa 9, voltou a treinar na tarde da terça-feira e deve ser titular contra o Grêmio. Você pode não gostar do Marcos Leonardo e achar que ele não joga nada, eu respeito a sua opinião, mas não concordo. E trago números para refutar quem acha que o Marcos Leonardo é um cabeçudo que não serve para nada. Na era Paulo Turra, o Santos marcou 8 gols. 6 foram marcados pelo Marcos Leonardo. Os outros 2 foram marcados pelo Mendonça naquele jogo contra o Goiás. Então, se o Santos tem um percentual X de chances de cair para a Série B, esse percentual com o Marcos Leonardo em campo é 1, e eu garanto a vocês, sem ele em campo, é muito maior. Tire esses 6 gols que o Marcos Leonardo fez do Santos e vejam onde o Santos estaria na tabela. Vou dar um exemplo. O Santos vence do Goiás de 4-3, 2 foram do Marcos Leonardo. Empata em 2-2 com o Botafogo, os 2 do Marcos Leonardo. Tire esses 4 gols e o Santos teria 4 pontos a menos. Estaríamos afundados, talvez até atrás do Vasco, do Coritiba, poderíamos ser o vice-lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, nesse momento, apesar da birrinha do Marcos Leonardo, que ele estava absolutamente errado de não querer treinar, apoiem o jogador no domingo, nada de chamar de mercenário. Se ele fizer gol, aplauda. Se ele errar, apoie mesmo assim. Enquanto estiver rolando o jogo, apoiemos. Depois, se o resultado não for o que a gente espera, que é vitória contra o Grêmio, aí sim a gente protesta. Mas apoie esse jogador, que ele fique até o final do ano como tudo parece ser o que vai acontecer. Porque o Santos com o Marcos Leonardo é um e o Santos sem o Marcos Leonardo é outro. E antes da gente dar sequência aqui no vídeo, tem outros tópicos para a gente abordar, para falar da esperança do torcedor. Se você continua nesse vídeo, deixa um like, você consegue fazer isso enquanto me escuta. Já diga aqui nos comentários o que você espera da sequência do Santos para a temporada, se você concorda com os meus argumentos até aqui. Se é novo, bem-vindo. Se inscreva aí no canal e ative o sininho, é muito importante para o crescimento do canal. O terceiro tópico que eu queria falar é Diego Aguirre. A missão do Diego Aguirre ela é muito difícil. E mais uma vez, para isso, eu vou recorrer a alguns números. O Santos tem 18 pontos em 19 rodadas. A partida contra o Grêmio vai ser a primeira do retorno. Então, repetindo, 18 pontos em 19 rodadas, o Santos tem, por incrível que pareça, menos pontos do que jogos. E eu já falei isso em diversos vídeos aqui no canal, por mais que a tabela do Brasileirão desse ano, até o momento, traga indícios de que nenhum time vai precisar dos 45 pontos para escapar, que pode escapar com menos, é o que eu quero dizer, o número mágico de todos os anos são 45 pontos. Então vamos aos números para isso. De 18 para 45 são 27. 27 pontos são 9 vitórias. Então, de 19 jogos que o Santos tem para jogar, o Santos precisa de 9 vitórias em 19 jogos. Precisa ganhar 9 e pode perder 10. Mas para que o Santos não chegue na última rodada, num desespero colossal, precisando ganhar para não cair, vamos considerar então apenas 17 jogos, para que o Santos chegue aos 45 pontos com 2 rodadas de antecedência. 9 vitórias em 17 jogos. Isso dá 50% de aproveitamento. O Santos termina o primeiro turno com 31% de aproveitamento, menos de um terço. Para não cair, precisa de 50% em 17 jogos. O Santos ganhou 4 jogos no primeiro turno. Para alcançar os 27 pontos, são 9 vitórias, então precisa dobrar o número de vitórias. Não é uma missão fácil, mas a gente confia no Aguirre. E o que ele precisa fazer, na minha modesta opinião, para alcançar essa marca? Prioridade 0, fechar a casinha e estancar a sangria. Vamos mais uma vez aos números? E aí eu trouxe aqui um levantamento para a gente discutir. O Odair Hellmann cai naquele Corinthians 2, Santos 0 na Vila Belmiro, 11ª rodada. Com aqueles 2 gols sofridos naquele clássico, o Odair Hellmann cai tendo sofrido 10 gols em 11 jogos, menos de um gol por partida. É bem verdade que o Santos tinha feito 9 em 11 jogos, ou seja, fazia menos de um gol por partida. Mas por que eu citei o número de gols sofridos? Repetindo, o Santos sofre 10 em 11. O Santos fecha o primeiro turno
com 31 gols sofridos. Ou seja, nos 8 jogos seguintes à passagem do Odair Hellmann, do Maionese, o Santos sofreu 21 gols, quase 3 por partida. É uma goleada atrás da outra. 4 do Fortaleza, 4 do São Paulo, 3 do Flamengo, 3 do Cuiabá, etc e tal. Então, fechar a casinha é o passo zero. Tem que dar um jeito de estancar essa sangria. Jogar com 3 zagueiros, jogar com 2 volantes, orientar o Rodrigo Fernandes. Outra coisa, tirar o Joaquim do time. Eu tenho uma opinião que eu sei que nesse momento é impopular. Muitos torcedores não querem mais o Joaquim, ver o Joaquim pintado nem de ouro. Mas o Joaquim do Cuiabá era um jogador. O Joaquim do Santos é outro. Ele não desaprendeu a jogar. Mas quando a câmera pega o rosto dele, vocês podem ver que ele está apavorado. Então, nesse momento, tira o Joaquim, blinda o jogador, coloca o Baço na direita, põe o Alex na esquerda. Assim você tem o canhoto na esquerda, o destro na direita, sem inventar mágica, né? Então precisa estancar a sangria. Precisa também melhorar o ataque. O Santos, e eu vou botar um número aí na tela para vocês, um print, é o único, repetindo, é o único time da Série A, de todo o Brasileirão, que não acertou 200 finalizações, que não fez 200 finalizações. O Santos tem 180 finalizações no campeonato. É o pior. O segundo pior é o Corinthians, com 202. Ainda assim, 22 finalizações a mais que nós. O Santos também é o time que menos acerta finalizações no gol do seu adversário, com 69. O segundo pior é o Vasco, com 74. O Bragantino é o time do campeonato que mais acerta o gol do adversário, 124, quase o dobro do Santos. Então o Aguirre vai ter que fazer esses jogadores colocarem o pé na forma. Criar jogadas, criar alternativas. E aí, mais uma tela para vocês. Precisa encontrar alguma alternativa que não passe pela escalação do Lucas Braga. Não é perseguição ao jogador, mas vai entrar aí na tela para vocês o mapa de calor do Santos, onde o Santos concentrou jogadas contra o Fortaleza. Reparem que é do lado direito do campo, em que o Santos tinha Gabriel Inocêncio e João Lucas, um lateral direito improvisado na ponta. O Santos simplesmente não jogou do lado esquerdo com o Lucas Braga, que é um jogador da posição, porque é um jogador indolente, um jogador improdutivo, um jogador incapaz de criar uma jogada. Então precisa encontrar uma forma de botar o Soteldo para jogar, que ele se readeque fisicamente o quanto antes. Pelo lado direito, se não tiver uma alternativa, nada de improvisar lateral ali. Bota o Mendonça, bota o Patati, encontre alguma forma de jogar. Para que o Santos tenha volume ofensivo para servir o Marcos Leonardo, que é o nosso artilheiro, para melhorar a quantidade de finalizações, a qualidade e a quantidade de finalizações. Então temos sim, e mais uma vez recorro à palavra esperança, temos que ter esperança no trabalho do Aguirre, porque como eu falei no vídeo de apresentação dele, é a última esperança. Se o Aguirre fracassar a ponto da sua permanência se tornar insustentável e o Santos tenha que demiti-lo, não terá mais tempo hábil. São apenas 19 jogos que o Santos tem. E aí, para a gente finalizar o vídeo, o ponto crucial para o Santos escapar, mais uma vez, na minha opinião, é a sequência que o Santos vai ter em breve, entre a terceira e a sexta rodada do retorno. Está aí na tela para vocês o que vai acontecer nesse período. O Santos abre o retorno contra o Grêmio, no outro domingo joga contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais, e da terceira à sexta rodada o Santos vai ter uma sequência crucial. Pega o América Mineiro, o lanterna do campeonato, fora de casa, recebe o Cruzeiro na Vila Belmiro, joga contra o Bahia fora de casa e recebe o Vasco da Gama na Vila Belmiro. Esses 4 jogos para mim são fundamentais. O Santos precisa, no pior dos cenários, fazer 9 pontos. 10 pontos. O ideal seria não perder nenhum desses jogos, somar pontos em todos os jogos. E por que isso aí é possível e é necessário? O Santos tem 4 vitórias no Campeonato Brasileiro, como eu falei. Dessas 4, 3 são contra esses adversários: América Mineiro, Bahia e Vasco. A 4ª vitória do Santos foi contra o Goiás. Então, ganhar desses adversários é fundamental, porque Bahia, Vasco e América Mineiro são times que estão brigando com o Santos para não cair. Então essa sequência é crucial. E aí, de verdade, para encerrar mesmo, tem só um último tópico. O Santos vai ter que pontuar fora de casa. Como eu falei, o Santos precisa de 9 vitórias para somar os 27 pontos.
Santos tem 9 jogos na Vila Belmiro. É possível ganhar os 9 na Vila? É. É provável? Não. Só o Botafogo ganhou todos os jogos em casa. 10 jogos, 10 vitórias. Então, como é improvável que o Santos vença os 9 jogos na Vila, porque vai enfrentar times dificílimos lá dentro, o Santos vai ter que pontuar fora de casa. Então, para não depender de força 100% de aproveitamento dentro de casa, o Santos vai ter que pontuar fora de casa. Então, isso é o que o Santos precisa fazer para escapar do rebaixamento. São 5 tópicos que eu separei aqui, que eu acho que precisamos ter esperança. Abraçar o time, torcer para que o Aguirre dê jeito nesse time, e a gente vai observar qual vai ser a escalação dele para o jogo contra o Grêmio no domingo. Torcer, porque é o que nos resta, e não abandonar esse time, para que até o final do campeonato a gente consiga respirar aliviado e evitar a trágica queda para a Série B no primeiro campeonato brasileiro disputado após a morte do Pelé. Esse é o vídeo de hoje, é um misto de desabafo com bate-papo aqui com vocês, porque a gente precisa abraçar o time do Santos para evitar que ele caia. Nesse momento a gente não entra em campo, mas a gente pode transformar a atmosfera dos jogos para empurrar esse time rumo às vitórias. Se você ficou até o final desse vídeo, obrigado pela sua audiência. Se você é novo, seja bem-vindo. Se você é nova, seja bem-vinda. Considere se inscrever aqui no canal, é muito importante. Ative o sininho também. Deixe um like para que o YouTube impulsione esse conteúdo. E se você gostou do meu comentário, das minhas informações, espalhe nos seus grupos de WhatsApp e de Telegram. Assim você leva o meu conteúdo para o maior número de pessoas e me ajuda a chegar o quanto antes aos 2.000 inscritos. Conto com seu engajamento, com a sua participação para crescer cada vez mais. Espero trazer outros vídeos aqui ao longo dessa semana especial de decisão que o Santos joga contra o Grêmio. E qualquer informação nova, qualquer novidade, a gente volta aqui. Nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima.